Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta mais uma vez com o Romance Proibido aqui no ATL TV. Oi pra tia que tá assistindo a gente agora. Sabe qual é a pergunta do Romance Proibido de hoje, Babi? Qual? As pessoas casadas, elas são mais felizes que as solteiras? Eu abro ainda um pouco essa pergunta, tá? Será que nós somos felizes com a gente mesmo? Porque antes de ser feliz com alguém, tu precisa ser feliz contigo, né? Tem até uma pesquisa da Gallup, de 12 a 24% das pessoas que estão em relacionamento são mais felizes na comparação com a pessoa que não tá numa relação. Quem fez essa pesquisa é o economista Jonathan Rothwell. Ele explica que nós somos animais sociais e também cita Aristóteles porque ele diz que estamos sempre programados para nos conectar. A grande pergunta é possível ser feliz sem estar numa relação, sem estar casado? E se eu tô juntado e não tô feliz, tô casado e não tô feliz, o que isso significa? São várias questões e claro que tudo isso a gente fala no Romance Proibido de hoje. Lembrando que o Romance Proibido tem um patrocínio de Fatal Model, a maior plataforma de acompanhantes do Brasil, somente para maiores de 18 anos. Então bora pro episódio. Romance Proibido, o podcast de relacionamento da Atlântida. Tem uma fala da Mônica Martelli que diz, né, o quanto a gente não pode projetar a nossa felicidade no próximo. E a gente vai assistir agora. É que o nosso grande erro é colocar a nossa felicidade na mão do outro. Você não pode esperar que o outro vá te fazer feliz. Você pode esperar várias coisas do outro. Parceria, você espera delicadeza, você espera harmonia, você espera tesão, você espera prazeres. Porque a relação traz prazeres, claro. Você gosta de prazeres também, beber, jantar, parará. Você espera como parceria, que eu falei que pra mim é uma das coisas mais importantes. Mas você não pode esperar que o outro seja responsável pela sua felicidade. Porque a minha felicidade, eu preciso de muitas coisas, né? Eu tô construindo a minha felicidade. Sim. Felicidade é a coisa que a gente constrói. Então, por exemplo, você não pode querer que o outro, ele tica tudo seu. O outro eu vou sentir tesão nele, ele vai ser o melhor pai, ele vai ser o melhor parceiro, ele vai ser a pessoa que eu vou conversar sobre filosofia. Gente, não dá. É impossível. Você querer esperar do outro tudo isso, eu acho uma sacanagem com o outro. E o outro com você também. E é uma cobrança muito grande. É uma cobrança muito grande. Né? E o outro com a gente também. Tá aí, acho que ela colocou muito bem. Não tem como a gente ficar projetando completamente as nossas idealizações, que a gente quer e como a gente quer, até porque são sempre duas pessoas diferentes. Acho que Eu acho que ela tocou num ponto muito importante, que é de expectativa, né? Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é a expectativa é a inversão da felicidade. Porque quando tu espera muito da outra pessoa, tu com certeza vai se frustrar. Sim. E quanto mais tu espera e tu vai criando essas expectativas que o outro nem sabe que tu tá criando, mais a pessoa vai te frustrando sem ela mesmo querer. Tipo, a pessoa não quer te frustrar, entendeu? Mas, obviamente, como tu criou expectativas e colocou a régua lá em cima sem a pessoa saber sobre isso, é óbvio que tu vai acabar se frustrando nessa história. Por isso que eu tenho uma regra pra minha vida. Não cria expectativa. É uma boa regra. Não cria expectativa, tudo certo. Eu sou a pessoa que mais cria expectativa no mundo. No fundo, eu tô criando expectativa, mas eu não tô deixando ela me dominar. Não, mas é que a expectativa é uma coisa, eu acho que é a pior cilada que a gente pode entrar, assim, quando se fala de relacionamento, sabe? E eu não tô falando só de relacionamento amoroso, acho que de amizade também. Acho que tu esperar muito do outro e não se comunicar com o outro sobre o que tu tá esperando, eu acho que é a pior cilada que tu pode fazer. E acho, inclusive, uma forma de sabotar o que tu tá vivendo. Verdade. Mas tudo isso, claro que não vai ficar só eu e a Babi falando. A gente trouxe uma pessoa muito especial pra nos ajudar nesse assunto, pra falar com a gente sobre isso de uma forma um pouco mais técnica, né? Totalmente mais técnica. Então a gente tá aqui com a Jéssica Falcade, ela que é psicóloga pelo Centro Metodista do Sul e pesquisadora com foco nas questões femininas. Falando um pouquinho sobre esse vídeo da Mônica que a gente acabou de ver, que a gente tava até comentando sobre isso, assim, tu acha que projetar a felicidade, a tua própria felicidade no parceiro pode realmente prejudicar a relação? Ah, com certeza, é o que mais acontece. Porque isso é o que aparece em terapia. Vira e mexe, eu vou remeter ao meu trabalho porque é a minha base, por favor, né? Por favor. O que a gente vê, então, são pessoas que chegam culpando o outro de uma forma muito demasiada porque não cumpre as expectativas ou porque, enfim, tá repetindo um padrão de sofrimento de muitos anos, aí se dá conta que tá repetindo o relacionamento dos pais, mas aí como é que sai disso? Muitas vezes as pessoas já têm uma racionalidade muito grande. Hoje em dia, acho que tá todo mundo estudando, isso é maravilhoso, né? Estudar, ver vídeo e tal. Muito acesso, mas né? aí trava. Chega uma hora que a pessoa
não consegue mais sozinha. E aí chega na terapia, daí a pessoa realmente se desmonta e diz, olha, eu preciso de ajuda. E aí a gente chega nesse ponto, que é baseado em que estão as suas projeções. As projeções são faltas. A gente chama de necessidades não atendidas lá de trás. Eu trabalho numa linha mais psicanalítica, também com um pouco de cognitivo comportamental. A gente vê que a base lá de trás, desde o início da infância, adolescência, início da idade adulta, tudo isso é uma formação e vai te dando... É como se a gente fosse aquele joguinho que sempre tem uma pecinha faltando e a gente vai tentando encaixar e sempre vai ter um buraquinho faltante. E a nossa angústia real de todo mundo, o nosso psiquismo, ele quer completar, só que não vai completar. Por isso é uma falta inerente. A criação, os nossos pais tiveram dificuldades, a gente veio de histórias de guerra, a gente veio de histórias terríveis da humanidade. E hoje em dia, enfim, a gente tá um pouquinho melhor, mas essas faltas vêm vindo com as pessoas. E aí, o que acontece? As pessoas, na maioria das vezes, não têm uma clareza sobre as suas faltas, as suas necessidades não atendidas. Eu vi um podcast até um dos vídeos de vocês que tu tava falando justamente sobre isso, né? Tu te dá conta do que tu tá projetando lá pelos teus esquemas também, né? Que é uma outra linha, assim, de análise. Conforme tu vai te tornando consciente do que aconteceu lá na tua infância, com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus amigos, com os teus namorados, primeira relação sexual, tudo, isso vai te constituindo. E aí a gente chega na vida adulta, conhece alguém e aquela pessoa tem que ser a salvadora da tua vida. E isso é um tiro no pé, um show de horror. A saída pra isso é muito anterior. É o autoconhecimento. É tu analisar de fato, tu parar, conseguir confiar num profissional pra investigar devagarinho o que tá acontecendo. Só que é isso, né? A gente tem que ter calma pra chegar nessa resposta que tu me perguntou. Quais são as minhas faltas? Do que eu tenho necessidade? Eu me tornei um adulto e fui pro mundo buscar o que eu não tive na minha família. A gente chega um determinado momento e a gente pensa, não, o pai e a mãe não podem me dar mais nada. Eu vou pro mundo agora, eu vou buscar num relacionamento, numa profissão, num projeto, enfim, viagens. Só que se isso tá numa medida maior do que deveria, causa sofrimento. Que daí tu vai ficar nesse looping louco e o outro vai achar que é insuficiente pra ti. Sim. E aí, enfim, infelizmente é por isso, na maioria das vezes, que os relacionamentos acabam. Na prática, assim, trazendo assim pro dia a dia, né? O dia a dia é pegar um busão lotado, é um dia que tu chegou cansado em casa. O que conversando com as pessoas, assim, nesse tempo todo, tu percebe que é o que mais ponto de reclamação de alguém em relação ao seu cônjuge? E quais são os pontos que mais pegam as pessoas, assim? As faltas que elas sentem, o que elas apontam como defeitos do outro? Eu acho que é a ausência, sabe? Ter um relacionamento e ter expectativa de que tu vai ter um companheiro e quando tu vê, o teu relacionamento se tornou só tu e os teus afazeres e o outro nos afazeres dele. E aí não tem mais a conexão. Se perde aquela conexão que tinha no início. E as pessoas ficam, meu Deus, aí vou largar então. Vou largar esse relacionamento, vou conseguir outra pessoa. Só que é o que eu sempre digo, se a gente não conseguir dar conta aqui das tuas questões, tu vai arrumar uma outra pessoa e vai ser exatamente igual. E tu vai largar ela de novo e vai ser igual. Então assim, não tô dizendo que o outro não tem as suas responsabilidades, né? De daqui a um pouco tá muito tempo no celular, ou de daqui a um pouco tá muito preocupado com dinheiro e pouco com de passar tempo com a família. Mas perceber antes é um movimento anterior do culpar o outro, né? Onde que faltou o diálogo? Por que o diálogo não acontece mais? É difícil ter conversas difíceis, né? Muito. Eu percebo que existe um comodismo, assim. As pessoas entram numa rotina e acabam ficando se tornam infelizes por estarem nessa rotina, mas não sabem como sair. Tu acha que existe isso? Total. E isso tem muito a ver com o assunto, né, da felicidade. Aonde que as pessoas acreditam que tá a felicidade. E aí a gente tá no meio, né, social, econômico, que diz... Se tu conseguir tal coisa, tu vai ser feliz. Aí tu consegue aquilo ali, aí o vazio tá ali, aquela faltinha tá ali. Aí é outra coisa. E nunca vai preencher. A felicidade, ela não tá em coisas fundamentais pra vida. Não tá no dinheiro, não tá numa casa. Isso é fundamental pra te viver, pra te sustentar. Mas a real felicidade, ela tá em virtudes. Coisas que são inegociáveis, são sensíveis. Família, amizade, lealdade. Isso vai te dar uma base real
essencial pra felicidade. Porque a felicidade, ela é isso, é líquida, né? Ela se vai muito rápido, eu tenho que conseguir de novo. Se confunde com prazer, tanto no celular que a gente fica ali, né? Dopamina, vai. Nesse mundo que a gente vive, a gente se compara muito, inclusive compara os nossos relacionamentos com os dos outros, né? Então acho que às vezes a gente tem até medo de falar o que não tá bom, por, sei lá, por essa questão de comparação, por ver que o do outro tá muito bom e a gente tem que tá bom também, então fica em silêncio. Tu percebe que muitos casais fazem isso também, tipo, preferem o silêncio do que realmente falar o que estão sentindo? Tem uma coisa mais profunda que isso, que na verdade, quando a gente conversa, a gente vê que a pessoa ela não consegue chegar na infelicidade, na dor. É difícil tu assimilar que tu tá sofrendo, que é tristeza, verbalizar isso. Então tu vai levando a vida meio assim, pra não admitir que tá, sabe? Porque o cerne da questão na terapia chega um ponto que tu é impotente. Tu não tem o que fazer. Existe algo ali real que tá te deixando triste. A partir dali, a gente consegue fazer mudança. Só que enquanto não chega nisso, enquanto fica mascarando com outras coisas, a gente não consegue evoluir, entende? Então, tem que ser realista. Identificar o teu ponto de tristeza real. O que falta real nessa relação? Eu imaginei que ele ia conversar comigo todos os dias depois do meu trabalho e ele não conversa. Ele é uma pessoa... Na família dele é assim também. Eu tô triste com a falta de atenção. Isso é difícil as pessoas falarem. Admitirem, né? É difícil, porque parece um fracasso. Tu te sente impotente, né? De admitir que queria um pouco mais de atenção. Vulnerável demais também, né? Porque a gente coloca muita energia em relacionamento e muito amor, muita dedicação pra admitir daqui a um pouco que minguou. Mas o que tu falou da ausência ser muito debatida, conversando com amigos homens, eu vejo que eles têm muita dificuldade de falar de externar esse tipo de sentimento. Eu sinto a falta, ou queria mais carinho, porque de certa forma a gente é ensinado, não precisa de carinho, não precisa. Só que todo mundo precisa de carinho. Carinho é pros dois, não existe alguém precisa mais. Sim. Então existe essa diferença. Tu acha que pode ser que o homem tenha mais dificuldade em alguns cenários de dizer assim, me dá mais atenção, me dá mais carinho. Porque isso é social. Nós somos estimuladas socialmente desde pequenininhas a conversar com a mãe, no feminino, né? Entrar no sentimento e falar é algo feminino. Todos nós temos o feminino e o masculino dentro da gente. Então, em geral, os homens que têm mais dificuldade de falar, que é a grande maioria, eles estão mais no masculino. Então, eles vão se dar bem numa profissão, eles vão ser ótimos pais, daqui a um pouco vão ser bons provedores. Só que na hora de falar uma vulnerabilidade, vai ser difícil porque não é um costume. Isso não foi ensinado, né? Que tu poderia daqui a um pouco se abrir com a tua companheira e ela não vai te julgar, ela vai te acolher, sabe? Isso é uma construção. E aí, o mais bonito disso tudo, que eu converso com as gurias, é que é a mulher que ensina isso pro homem. Porque senão a gente fica nessa de, não, ele não fala. Mas a gente tem que sutilmente, em momentos que tu vê que tá mais desarmado, ir promovendo esse tipo de Mas tu conversa. acha que a mulher, ela não é meio injusto ela se colocar nessa posição de ter que ensinar isso? Não é ensinar, é parceria. Tanto quanto ela, um dia ela estiver sofrendo, chorando, tu vai olhar pra ela e tu vai dizer pra ela, tu quer conversar? É ter sensibilidade de que o cara, daqui um pouco ele não vai falar. Acontece muito isso no meu relacionamento, né? Eu vejo ele assim, eu conheço, então eu vou devagarinho. Eu não vou entrar e querer que ele me fale tudo e, sabe, assim, desesperadamente, cavocar. Não, eu vou devagarinho. O que aconteceu no teu dia? Tem alguma coisa que você me queria muito? Ele se reserva. Então não é uma questão de, abusivo, porque agora a mulher tem que fazer tudo. Não, é uma questão de parceria. É mudar a ótica, entender que o sucesso do relacionamento compete aos dois. E tu tá atento ao sentimento do teu namorado, do teu marido, e ele é o teu. Só que tem que ter troca, né? Não é só ela ficar cuidando como se... Aí a gente tá falando de uma outra coisa. Não é cuidar do cara como se o cara fosse um filho. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de companheirismo, de parceria. Eu digo isso pra meus pacientes direto. A gente liga a internet, tu vai ficar rodando lá o feed, tu só vê coisas do tipo... porque, sei lá, que as mulheres isso, os caras aqui, promovendo uma guerra grande ainda entre os sexos, entende? Então, muitas mulheres heterossexuais não conseguem se relacionar por causa desse tipo de coisa, que é onde tem que ceder e ser feminina a ponto de perceber o outro, ceder, sair do lugar de protagonismo, é muito estímulo, eu considero, né? Isso é uma visão minha analítica. É muito estímulo pra que as pessoas se julguem num relacionamento e não pra que as pessoas
pessoas se acolham dentro de um relacionamento. É muito difícil tu ver um profissional na internet falar esse tipo de coisa, sabe? Em geral não, porque isso aí tá sendo abusivo, não sei o que, não sei o que. Não, às vezes o cara tá quieto porque tá triste, porque aconteceu alguma coisa no trabalho e ele não quer contar detalhes pra namorada, porque ele não quer parecer frágil, porque ele quer passar a segurança, porque a mulher também tá com problema. Então, não é uma questão de ser tóxico, aí a mulher vai cuidar dele como um filho, óbvio que não. Acho muito legal que tu falou sobre parceria, acho que é um baita tópico, assim, nos casais, né, e falta mesmo, e acho que a gente recebe bastante estímulo mesmo das redes, assim, mas eu penso que é uma linha muito tênue nessa questão de gênero, da gente falar que a gente deve ensinar, assim, sabe? Tu não acha que às vezes acaba a mulher realmente tendo essa responsabilidade em casa, além das outras responsabilidades que ela já tem, que são impostas na sociedade, de ensinar ele que ele precisa falar sobre o sentimento dele? E aí te pergunto, como a gente pode, então, compartilhar as insatisfações de uma forma saudável dentro do relacionamento, pra que não aconteça o que eu falei antes? Eu acho que assim, isso começa antes de qualquer coisa, começa antes de tu conhecer o teu namorado, o teu marido. Tem que estar inteira, entender, por exemplo, isso é um traço de personalidade, tá? A gente chama de codependência. Mulheres que são criadas pra servir, que entenderam que o seu valor pessoal tá em cuidar dos outros, antecipar necessidades dos outros. Então, são pessoas que normalmente se relacionam com homens dependentes. Vão ser a heroína deles, no caso, né? Exato. E aí, cabe mais a ti entender que se tu não sair desse papel, tu só vai te relacionar dessa forma com o homem, do que pensar que tu tá num relacionamento abusivo, entende o que eu quero te dizer? As mulheres, elas promovem isso também. Eu tô falando de mim também. Sim. Isso foi um movimento meu também. Não, só um pouquinho. Eu tô cansada, eu não vou fazer pelos dois. Ele que faça. E verbalizar, seguinte, eu pensei na janta, tal e tal e tal dia, agora tu pensa na janta. Pedir pra pessoa, dizer, eu tô cansada. E eu não tô dizendo que isso tem que ser ensinado pro resto da vida. Homens têm que amadurecer. Os homens têm que fazer o movimento de amadurecer. Agora, o que eu quero dizer é que não dá pra gente ficar nessa... porque eles isso e elas aquilo. Senão a gente nunca vai conseguir entrar socialmente, pensando num âmbito mais social, a gente não vai ter relacionamento saudável heterossexual. A gente vai ter sempre pessoas guerreando e achando que o problema é muito maior do que realmente é. Então, senta e conversa. Sabe? Sim. Tem um livro maravilhoso que eu tô lendo, que a gente deveria olhar um relacionamento como uma empresa. Uma empresa tem um objetivo que é prosperar. Eles querem prosperar, quer ter lucro, quer fazer sucesso, etc. Relacionamento também. Então vocês se unem nesse objetivo, né? Provavelmente uma família, dentro das concepções que vocês querem de uma família e tal. Teve um problema, claro que a emoção vai lá em cima e a tendência é tu projetar, tu falar um monte de coisa, tu te comunicar de uma forma violenta. No momento que tu te comunica de uma forma violenta, porque tu sempre faz isso, tu não vai conseguir alcançar ela, a empatia dela. Então, ele fala assim, baixar as emoções, deixar o que um cara que é dono de uma empresa faz. Ele não vai chamar os funcionários, botar os funcionários, vamos conversar agora e guerreiem. O cara não quer saber disso. O cara quer saber da solução. Ele vai ouvir os funcionários e vai dizer, qual é o problema lá na secretária lá, que ninguém fica nesse cargo? O salário é baixo, é sobrecarga. Ele vai pegar a objetividade do problema. Tirar a emoção, eu diria, né? Antes de conversar, tirar a emoção de lado e fazer racionalmente quais são as tuas necessidades não atendidas. Depois, quando tu for conversar com ela, tem uma técnica que se chama comunicação não violenta, que são 3 passos. Tu senta com a pessoa. Isso é usado em jurisdição, até pra conflito entre países. O Marshall é um cara conhecidíssimo nisso. Primeiro, tu senta com a pessoa e tu expõe o fato. O fato que aconteceu foi tua mãe falou uma coisa que eu não gostei. Tua mãe se envolve muito no nosso relacionamento e ela me deixou desconfortável e tu não falou nada. Isso é o fato. Diferente de tu dizer, porque tua mãe toda vez que nos vê é um inferno, porque ela não sei o que, Não, isso é julgamento. Se tu falar isso, ela já vai se montar porque é mãe dela. Por mais que ela saiba que a mãe dela é invasiva, ela vai se montar. Ela não vai querer escutar mais. Ela vai, mas e a tua família também? Porque a tua família, não sei o que, também já me falou isso. Não. Então, o fato em si, naquele dia, a tua mãe fez isso, isso e isso, ponto. Isso é uma fase. Segunda fase, como tu te sentiu? Eu me senti
sozinho. Eu me senti que tu ficou mais do lado da tua mãe do que do meu, e nós somos um casal. Casal, prioridade é o casal, não é família de origem. No momento que tu tá com alguém, ela é tua prioridade. Família de origem fica nas costas te dando impulsionamento pra vida. Pronto, ela vai estar te escutando. E empaticamente. Um cérebro empático, uma pessoa normal, neurotípica, ela empatiza, entende? Ela vai conseguir fazer esse movimento de putz, não queria que ele tivesse sentido isso. Posso dar uns 2 passos pra trás e ouvir. Aí tu vai pro próximo passo. O que tu vai sugerir pra ela pra tentar consertar a situação? Claro que não dá pra voltar no passado, mas da próxima vez que isso acontecer, eu gostaria que tu tivesse algum tipo de posicionamento, que tu me ajudasse, que tu me deixasse sozinho. Tu acha que é possível isso? Ela vai te dizer, acho que sim, acho que não. Então, vocês vão entrar num acordo de como agir quando essa situação acontecer. É simples, isso é extremamente transformador. Porque tu para de ficar julgando o outro, e a gente faz isso automático, né? A nossa comunicação é muito reativa na sociedade. A gente tá sempre muito armado. A gente entende que a infelicidade dentro do relacionamento é muito porque nenhum dos dois querem ceder. E daí acaba sendo mais uma disputa de quem tá certo e quem tá errado do que um consenso, né? Mas eu entendo muito o ponto de vista da Babi, porque ancestralmente, a gente é ensinada que a mulher precisa ceder e ensinar e ter paciência e ser tolerante, né? Mas quando tu entra numa relação saudável e deixa de lado o teu histórico ancestral, familiar e de outras relações mais tóxicas, e tu entra numa relação que é recíproca e que é saudável, tem que mudar o modus operandi do teu cérebro, assim, né? Tem que virar a chave. Não. E qual é o sinal de alerta? Como é que eu sei? Porque a linha é muito tênue entre eu ceder de forma saudável e eu ceder sempre. Quando que eu sei que chegou no meu limite? Qual é a red flag? Qual é o sinal de alerta que a mulher vai saber assim, não, agora isso aqui já tá demais? Eu aprendi isso sofrendo bastante, estudando bastante, vivi bastante. Não é só estudar, é viver também. A maioria de nós, por histórico, é um histórico mundial, nós fomos ensinadas a dar conta de certas coisas. E isso vai se formando um traço de personalidade que se chama codependência. A pessoa codependente, ela se sente, ao mesmo tempo que ela se sente sobrecarregada, de ter que ficar dando conta de tudo, e meu Deus e tal, ela se sente valorizada. Porque existe um valor sobre isso. No momento que eu dou conta do cara, dou conta do filho, dou conta não sei o que, é sobrecarregar, mas ao mesmo tempo existe um valor pessoal. O perfil codependente, ela tem um alto valor, só que daqui a um pouco ela tá extremamente esgotada. E aí ela culpa o outro, porque o outro não fez. Só que ela assumiu demais. A percepção de eu tô no limite junto com meu companheiro para que dê certo e é saudável, ou eu tô entrando no modo lá da codependente, que vai fazer, e depois vai lá e vai cobrar, vai jogar na cara, vai ficar dizendo que ninguém faz nada dentro de casa. São duas coisas diferentes e realmente é uma linha tênue. Por isso que é muito importante quem se identifica com isso fazer terapia, porque é um traço de personalidade que vai pro resto da vida. Isso não é uma coisa... Algumas coisas na gente mudam. Isso não muda. Isso vai atenuando. Tu aprende a lidar com isso. Tu aprende a deixar de ser aquela amiga que uma amiga fala um problema e tu já... Ai, mas eu vou te ajudar, eu vou fazer, eu vou não sei o quê. A outra nem pediu ajuda. Só tá comentando que, sabe? Tu aprende a reconhecer que tu tem esse impulso de dar só... Ah, não, mas ele não sabe dar banho na criança. Ai, mas ele dá banho mal na criança. O cara tá dando banho na criança do jeito dele. Mas se tu for lá e disser que tá errado, que ele não faz nada certo, que só tu que faz, e isso é uma linha codependente. Isso é tu dizendo assim, eu tenho mais valor do que tu, entende? Sem aceitar a diferença. Tô dizendo que o cara vai fazer tudo perfeito, etc. Às vezes a pessoa tá aprendendo, nunca limpou uma casa, nunca foi estimulado a limpar uma casa. Existe essa linha tênue e essa linha, ela é difícil, não é fácil. Porque quando a gente vê, a gente tá escorregando. Comigo é assim, com as minhas pacientes, assim, é sempre atenta, porque é pro resto da vida. Tô fazendo demais por quê? Sabe? Dá pra voltar atrás? Será que eu tô querendo recompensa disso? Porque o codependente espera muita recompensa, espera que validação. Ai, olha como tu é maravilhosa, olha como tu faz um monte de coisa. Tu é guerreira, adora se chamar de guerreira. É péssimo ser uma guerreira. É péssimo. Porque tu anda machucada por todos os lados, correndo sangue. Essa é a verdade. E dizendo que tá bem. Eu acho só importante a gente falar um pouco sobre essa questão do relacionamento tóxico, sabe? Tipo, antes tu trouxe, assim, antes dessa pergunta, que
às vezes as mulheres, principalmente, acabam achando que uma coisa é abusivo, mas não é. Ou que uma coisa é tóxica, mas não é. E aí recebem estímulos que acabam influenciando elas a pensarem isso. Como é que elas identificam, então, que elas estão vivendo um relacionamento abusivo e tóxico? Ou é só uma falta de felicidade, assim? Autoconhecimento também. Se tu vem de uma família onde teu pai abandonou tua mãe, teu pai era alcoolista, sei lá, 1000 coisas, vai ser muito difícil sozinha na vida adulta tu ter esses cliques todos que tu tá falando, porque vem uma carga emocional junto. É difícil tu identificar, porque pra ti o tóxico, daqui um pouco o teu pai era amor. Entende? O que ele fazia era amor, é sinal de amor. E tu tá reproduzindo isso no relacionamento que é tóxico. Só que tu não te deu conta porque era o teu pai. O primeiro homem que te ensinou o que é amor é o teu pai. Assim, eu sei que é meio clichê isso que eu tô falando, mas não tem como fugir do autoconhecimento. E autoconhecimento não é só ler livro, não é... É tu revisitar a tua história e tu deixar alguém, um profissional que sabe o que tá fazendo e te guiando como se tu fosse num quarto escuro. Tu entra num quarto escuro, todo bagunçado. E aí o terapeuta vai lá e liga a luz e diz assim, olha só, tu tava te debatendo nesse quarto até agora a gente vai começar a arrumar esse quarto devagarinho. Pra depois tu começar a entender o que realmente é tóxico pra ti, não pra tua mãe, pras tuas ancestrais, sabe? Eu tenho paciente, por exemplo, te dar um exemplo. Tenho uma paciente que ela queria muito casar e ela tem um relacionamento muito saudável com o marido dela. Só que todas as familiares separaram e foram traídas e histórias tristes. Quando ela disse que ela queria casar, meu Deus, as mulheres se juntaram e disseram, tu não pode fazer isso. Ele vai te trair, ele vai isso, ele vai aquilo, sabe? Então, vem uma carga em cima que não era a história dela. O cara não é abusivo. Tá, o cara é meio bagunceiro, o cara não é abusivo. Nitidamente não é. Só que se ela tivesse se deixado ficar nessa repetição familiar de que os homens são abusivos, os homens abandonam, os homens são traidores, ela não ia ter casado, ela não ia ser feliz. Tem que entender a tua história, os teus exemplos, pra que tu não fique nisso de ser muito reativa. Tudo é isso. E aí, o que acontece? Também falo para meus pacientes. Pegar conselho com pessoas que estão piores que tu. Infelizmente. Às vezes as amigas da gente estão 1000 vezes piores que a gente. Aí a gente vai lá, senta e conta do nosso relacionamento. O que a amiga vai ter pra falar se a amiga tá pior que tu? É muito sério isso, porque isso compromete o tempo de vida, tempo de juventude, de alegria que tu poderia estar tendo num relacionamento. Às vezes as pessoas vão dizer, não termina, porque isso, porque aquilo. Não tô dizendo que casos de agressão, casos de violência, óbvio, são casos extremos, sim, né? Violência verbal, patrimonial, claro, óbvio que existe isso e óbvio que não se deve ficar num relacionamento desse. Agora, pequenas coisas que às vezes as pessoas ficam, mas isso é abusivo, dando palpite. Mas pode ser pra ela, né? Entende? Tipo, uma coisa pequena, como tu falou sobre autoconhecimento, talvez pra ela possa ser. Daqui, eu acho que pequeno é relativo, tu não acha? Tipo, sei lá, pra ti uma coisa pode não ser abusiva, mas pra outra mulher pode ser. Claro, pela história de vida. Só que é por isso que é complicado tu pegar conselho com pessoas que não se tratam. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, não, isso eu concordo contigo. Entende? Porque daí essa pessoa pode estar te estimulando a achar que o que é pequeno e possível de fazer essa conversa que eu falei agora, uma conversa simples, se resolver, daqui a pouco tu já tá chateada, tu daí, sabe? Ter cuidado. Eu diria, cuidado, tem que se conhecer e saber selecionar a pessoa a partir daí. O que eu quero? Eu quero um casamento? Quero constituir uma família? Todo momento da minha vida eu quero constituir uma família? Se eu conhecer um cara e o cara disser, adoro falar isso, né? Eu tenho pavor dessa frase. Vamos deixar rolar. Vamos ver o que vai acontecendo. Isso normalmente a pessoa não vai mudar de opinião. Ela não vai, no meio da ficada, vai dizer, resolvi namorar com ela. É raro. Uma pessoa que quer namorar, quer ter um relacionamento, ela já sabe disso. Sim, sabe? Já tá predisposta a isso. A gente fez nossas perguntas já pra Jéssica, mas agora a gente também tem perguntas da audiência, Jéssica. Então a gente vai colocar o Alô Romance, que é esse quadro especial do Romance Proibido, que a gente vai pras ruas, a gente pergunta pras pessoas e tu responde. Sabrina, e eu quero saber se a felicidade ela é momentânea ou eu posso me sentir feliz todos os dias. Complicado, mas assim, alegria é uma coisa, a felicidade é outra. Alegria é uma emoção e felicidade é um estado de espírito. A gente pode pegar N exemplos de pessoas importantes na sociedade. Eu vou pegar o mestre maior
maior. E vamos pegar Jesus. Jesus sofreu muito, mas Jesus era feliz, entende? Ele tinha um objetivo, e aí é isso que eu tô querendo dizer ali. Quando tu tem um objetivo na vida, alicerçado em coisas reais, sensíveis, amizade, lealdade, família, amigos, vínculos que vão estar contigo e que são de segurança, de confiança, isso te traz felicidade. Por mais que tu esteja triste por alguma situação específica. A felicidade, ela não é ficar rindo desesperadamente e indo em festa. Isso pode ser alegria momentânea, pode ser um prazer momentâneo. Agora, a alegria me parece muito mais um estado de espírito de satisfação. Eu tô indo de acordo com o que eu acredito, eu nutro relações que realmente fazem sentido, eu me sinto autêntica, porque se tu vive uma máscara, tu não é feliz. Não tem como tu ser feliz vivendo, se montando e não sendo quem tu realmente é. Então, a autenticidade é extremamente importante. A pessoa autêntica é uma pessoa feliz. Mas sim, também ela vai ficar triste em alguns momentos. Alguém vai criticar ela vai ficar triste. Mas ela não vai ser infeliz. Meu nome é Fábio Silveira e eu gostaria de saber, morando com uma pessoa, casado há mais de 10 anos, como é que a gente consegue sair do tédio? Muito bom. Que fofinho, eu adorei. Como é que faz ele. sair do tédio? Como é que a gente consegue sair do Ele é um tédio? nego velho, eu sei. Ou ele foi casado há 10 anos ou ele tá casado há 10 anos. Ele tá Cara, é preocupado. muito engraçado. Eu acho que tudo é conversa. Conversa, vamos criar coisa nova, vamos tentar fazer algum tipo de movimento no relacionamento. E aí que tá, a intimidade, a gente tende a achar que intimidade é sexo, né? Então nós transamos, então agora nós somos íntimos. Não. Isso é o que mais aparece na clínica. Pessoas que estão casadas há anos e daqui a um pouco não conseguem falar uma coisa sensível pro outro, porque não tem intimidade. E a intimidade, depois de um tempo, ela não é sexo, ela não é corpo, ela não é... Não, intimidade é detalhe, é isso que tu estava me dizendo antes, assim, conseguir se abrir genuinamente, sabe? E confiar que tu pode falar aquilo e construir pra Jesus. Sabe que eu sempre quis tal coisa lá na minha infância e eu nem ousei sonhar com isso. Tu acha que um dia a gente poderia fazer isso junto, sabe? Poder entrar na intimidade de uma forma mais profunda e desenvolver isso num relacionamento com tranquilidade, sem desespero, né? Eu preciso estar feliz o tempo inteiro. Não é por aí. Mas a intimidade, ela te dá conforto, segurança, sabe? Alicerce. Nós somos mamíferos. Então, o mamífero, todo o nosso cérebro, de todos os outros mamíferos, ele evoluiu em coletivo, porque tinha alegria no coletivo. Os leõezinhos, eles brincam, eles fazem as coisas juntos. Então, a gente evolui junto. Não que a gente não possa ser feliz sozinho, a gente pode ser feliz sozinho, mas junto é muito melhor. Faz sentido na vida da pessoa, a pessoa faz sentido na tua, e isso ninguém mais vai ter esse tipo de vínculo, entende? O casal é algo muito especial, é um existir, o teu psiquismo existe de uma forma muito especial dentro dela, e o dela muito especial dentro de ti. Ninguém mais tem isso, entende? Isso é intimidade, isso é felicidade, só que é uma felicidade tranquila. Meu nome é Vanhoé e eu gostaria de saber se é possível ser feliz sozinho. Que baita pergunta, fofinho. Claro que é possível ser feliz sozinho. E o mais importante é começar a ser feliz sozinho. Porque se tu acha que o outro vai trazer a felicidade, vai ser um tiro no pé, que nem a gente já falou. Tem que fazer um movimento de entender por que tu tá infeliz sozinho primeiro. Porque vai vasculhar a tua vida, vai entender quais são as tuas faltas, vai entender por que as pessoas não ficam perto de ti, por que as pessoas te acham chato, resmungão, é isso e aquilo, pra depois alguém poder se unir também feliz já em si, e aí unir a felicidade. Mas de fato é essencial que a gente se resolva primeiro, pelo menos um tantinho. A gente vai estar sempre se resolvendo pro resto da vida, né? É muita coisa que acontece na vida, mas sozinho é essencial no primeiro momento. Jéssica, muito obrigada por ter participado do Romance, tá? Tuas redes sociais pro pessoal te seguir. Então, eu sou milênio, né? Tá mais low profile. Eu sou milênio total, eu posto só coisa com família. Então, quem quiser, daqui a um pouco falar comigo, fala no... Muito milênio. No WhatsApp Business. Pode passar, não tem problema. É 9899-25694. Perfeito, a gente coloca na tela então. Obrigada, Muito tá? obrigada, tá? Olha um prazer. aí, Jéssica nos ajudou a pensar e sair da caixa em vários momentos, e espero que tu volte aqui também pra gente falar amei, sobre... me convidem e eu volto. A gente falar sobre
mais coisas. Não te esquece de curtir, comentar, compartilhar. Manda aqui o teu comentário dizendo o que tu achou, o que tu concorda, o que tu discorda, o que tu acha que poderia ser abordado também e futuros assuntos aqui pro Romance Proibido. E lembrando que o Romance Proibido é um oferecimento de Fatal Model, a maior plataforma de acompanhantes do Brasil, somente para maiores de 18 anos. Grande abraço, tchau! Tchau!